da sua aula. Nós fizemos para vocês uma apresentação anterior do Sr. Paulo Serra e gostaríamos de agora reprisar o significado da distribuição das aulas. Isso permite que diferentes temas sejam abordados e que cada um possa dar sua contribuição segundo aquilo que naquele momento é mais interessante. A aula com o querido Paulo, começando agora às 14h30, vai até às 16 horas, quando então nós teremos o nosso intervalo, coffee break, até às 16h30. As pessoas que forem assistir aulas no segundo horário, lá no Salão de Eucaliptos, fiquem tranquilas, façam um lanche aqui e depois desçam para lá. Muito obrigado. Som. Meus queridos amigos, boa tarde. Eu inicialmente gostaria de agradecer ao José Amaral, ao Gilson Freire e ao Maurício Roscoe, que me deram essa oportunidade de participar pela primeira vez de um congresso de Etubaldi, com a finalidade de trazer uma colaboração, dar a minha parcela de divulgação da obra do Baldi e do Evangelho. Então, eu programei a aula de hoje, que versará sobre a evolução individual, a sua técnica e seu significado. Então, eu programei a aula em 7 partes que eu gostaria de mostrar a todos vocês até. Então, na primeira parte, eu vou fazer uma pequena abertura sobre o tema escolhido, a evolução individual, seu significado e sua técnica. Na segunda parte, eu vou falar um pouco, fazer um retrato bem sumarizado do sistema Deus, amor, os sentimentos do amor. Na terceira, também um retrato sucinto para dar uma ideia do antissistema. A quarta parte, a chegada de espíritos iluminados ao antissistema. A quinta, o verdadeiro e único caminho. A sexta parte, onde e em que momento vamos, afinal, realizar esse caminho. E a sétima, o fechamento e uma despedida que eu vou fazer. Então, como abertura, eu gostaria de dizer o seguinte: o objetivo dessa palestra é repassar os ensinamentos que a obra nos dá sobre a questão da evolução. A obra, a grandiosa obra de Pietro Baldi, ela é um convite, é uma explanação muito completa sobre o todo, sobre a vida, sobre a lei que tudo regula, e ela, no final de contas, é um chamamento, é um convite a esse trabalho da evolução. A obra, ela é completamente harmonizada com o Evangelho do Cristo. Eu digo que a obra é toda Evangelho. E, então, chegando ao objetivo desta aula, eu gostaria de dar um retrato, fazer assim um sumário, o mais didático possível, tendo em vista que o tempo não é muito longo, da ideia desse trabalho da evolução individual.
mostrar, afinal de contas, tirando da obra, o sentido dessa evolução individual e a maneira de realizá-la. Muito bem. Bom, então, este é o objetivo. Eu espero que esse conjunto de informações, de colocações do Pietro Baldi e do Evangelho possa chegar ao coração de cada um que estão presentes aqui neste momento. Essa é a intenção da obra, afinal de contas, e eu quero dar uma pequenina parcela de contribuição para fazer com que as colocações da obra de Ubaldi possam tocar o coração de cada um e que cada um sinta com isso o convite que o Pietro Baldi faz para esse trabalho tão importante, tão fundamental da evolução espiritual de cada um. Nós chegamos realmente no tão anunciado por Baldi, do terceiro milênio, que é o milênio em que a realidade do Espírito deverá aparecer, deverá se tornar, com o correr do tempo, muito forte, muito contundente para toda a humanidade. O Pietro Baldi, no seu livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, mostra um grandioso quadro de como será o homem deste milênio que começou há pouco tempo. Entretanto, aí vem um ponto muito importante, também colocado pelo próprio Pietro Baldi. Ele diz que a evolução, ela é um trabalho, é um esforço íntimo, individual. Portanto, isso mostra que essa evolução, assim tão anunciada, ela não virá pela simples mudança do calendário. O homem se tornará melhor nesse terceiro milênio? Sim, ele vai se tornar melhor, ele vai entrar na realidade do Espírito, mas para ele se melhorar, ele não pode dispensar o trabalho íntimo, individual, e um esforço para conseguir essa melhoria de sua alma. A evolução virá em função desse trabalho todo íntimo, todo secreto, todo interior, mas fundamental para essa transformação que chamamos de evolução. Então, eu queria falar então, conforme a segunda parte do programa, eu gostaria de falar assim, em poucas palavras sobre o sistema. O sistema, nós podemos ver o sistema de dois ângulos diferentes. O primeiro ângulo, que é o mais importante, é o sentido profundo do sistema, é uma forma de viver perfeita. É uma forma de viver em que se vibra exclusivamente o amor. Porque Deus é amor e Ele só vibra esse sentimento nele, infinito e perfeito, a todo momento. E aqueles que, agora falando do plano espiritual perfeito, onde Deus, a individualidade, Deus se situa, aqueles que estão ao redor dele também vibram esse amor. Deus os ama como ama a todos nós. E aquelas criaturas que estão lá
no centro em que está Deus, o amam como Pai, reconhecem nele o Pai de sabedoria, de bondade, de amor infinito. Então, Deus ama e é amado por esses filhos que vivem ao redor dele, nesse plano espiritual de perfeição. Mas o sentido também de sistema é um sentido profundo, é um sentido de modo de ser, é um sentido de modo de vibrar. Eu, por exemplo, vou citar o meu exemplo. Eu sou um ser do antissistema. Então, o que aconteceria, por exemplo, vamos imaginar que neste momento, neste exato momento, para tentar me ajudar neste trabalho aqui, o Cristo resolvesse descer do seu céu radioso e se postar aqui ao meu lado com a intenção de me ajudar nesse trabalho. Ele poderia fazer, não por mérito meu, mas por uma iniciativa exclusivamente dele. Ele poderia fazê-lo. Ele se postaria aqui do meu lado e eu não perceberia. Por quê? Justamente por isso. Porque ele é sistema, ele é vibração perfeita, ele é amor. Não há outra coisa dentro dele que não seja amor. Ao passo que em mim eu tenho capacidade de amar até um certo ponto, como todos nós temos, mas em meu coração e minha alma existem muitas imperfeições pelo fato de eu ser uma criatura que ainda habita o sistema e que está a caminho de um aprendizado. Por isso, eu não perceberia o Cristo do meu lado. É um problema, é uma questão de sintonia, é uma questão de harmonização. Eu não perceberia, porque eu não sou ainda harmonizado com o sistema. Daí, essa distância que me afasta dele, do sistema e do Cristo. O Cristo estaria do meu lado, então a distância seria zero, mas a distância psicológica é imensa. Eu não perceberia, porque o meu modo de ser não consegue sintonizar uma criatura da altitude iluminada e perfeita do Cristo. Então o sistema, assim, no significado profundo, é um modo de ser, é um modo como vibramos. Esse é o sentido mais, é o sentido profundo. É como é a alma, como é que ela vibra, o que ela tem como sua personalidade espiritual. Eu falei antes em Deus como, focalizei Deus como uma individualidade. Apesar de que nós não podemos esquecer o conceito explicado hoje de manhã pelo Ferdinando, que Deus está no todo e o todo está em Deus. É o conceito básico do monismo do Pietro Nova. Tudo existe dentro de Deus, tudo pertence a Deus, Ele está em tudo, mas Ele também, como nós, é uma individualidade espiritual, é um ser. Por mais que queiramos descrever Deus como esse Espírito infinito, nós não vamos conseguir chegar a uma definição completa, como explicou o Crispim também, porque Deus é infinito e o nosso entendimento ainda é muito limitado, a nossa visão é muito limitada para, em algumas palavras, definir o que é Deus. Mas Ele é uma individualidade, tanto que Ele criou filhos, Ele ama e espera ser amado por seus filhos todos. Então nós podemos ver na segunda
metade da transparência, o seguinte: quais são as vibrações ou sentimentos existentes no sistema? Eu vou citar aqui, eu coloquei algumas só para exemplificar, para dar uma ideia, para dar ideia. A primeira, humildade de espírito, ou também chamada humildade de coração, mansuetude, misericórdia, paz, confiança, esperança, bom ânimo, tolerância, paciência, bondade, alegria, certeza, etc. Essas vibrações ou sentimentos, elas estão todas contidas no amor. O amor reúne todas as virtudes. Então, essas vibrações ou sentimentos estão contidos no amor, fazem parte do amor. Então, no sistema, começando por Deus e por todos aqueles que o rodeiam, naquele mesmo plano da perfeição, eles vibram permanentemente amor, ou seja, eles têm dentro de si, por parte do amor, todas essas virtudes, e muitas outras que eu não lancei aqui por falta de maior espaço. Eles vibram, isso forma a personalidade de cada um deles. Eles só vibram essas virtudes porque elas estão contidas no amor e eles são formados como Deus de amor do nível puro e perfeito de amor divino. Muito bem. Eu destaquei aqui a humildade de espírito porque nesse plano do sistema, no plano da perfeição, onde está Deus e as criaturas que o rodeiam, que convivem com ele, naquele núcleo maravilhoso, cada criatura se une a Deus, começando pela aceitação de sua vontade, pelo reconhecimento de que Deus é o Pai supremo, de sabedoria infinita, de amor infinito. E cada uma dessas criaturas, daquele núcleo, se une a Deus por esse sentimento ou vibração chamada humildade de espírito ou humildade de coração. É o elo principal da união de cada um a Deus. É a aceitação dele, Pai, a aceitação de sua vontade, o reconhecimento de que ele é o Criador a quem devemos amor, a quem devemos a retribuição do amor que ele permanentemente irradia para cada um de todos nós. Então, essa acatação, essa aceitação de Deus como Pai, o respeito, a aceitação à sua vontade suprema, é o principal, é o primeiro elo da união da criatura com Deus. E no plano divino existe essa aceitação plena e total de Deus como Pai supremo, Criador, sábio, justo, amoroso ao infinito. E daí tudo mais deriva naquelas criaturas que estão lá. Todas as outras virtudes, então, são vibradas, fazendo parte do amor, que está na alma delas. Muito bem. Então, aqui está um pequeno retrato do sistema. Muito bem. Agora, faltaria dizer o seguinte, que no sistema
no plano da perfeição, nós podemos dizer que lá realmente a vida é eterna. É eterna, no sentido de que não tem interrupções. Todos vivem de forma, eu disse, de forma eterna, por não terem interrupções de suas vidas. E eles vivem eternamente, vibrando, exercitando a cada minuto, a cada instante, esse amor que os une a Deus. Muito bem. Agora eu gostaria de, então, na terceira parte já da palestra, mostrasse um flash do antissistema. Então eu fiz ali uma elipse para mostrar ali algumas palavras, para dar uma ideia rápida do antissistema. No antissistema, a característica das criaturas que pertencem ao antissistema, como eu, é um amor incompleto. E também, junto com esse amor incompleto, estão também sentimentos ou vibrações, espiritualmente falando, são termos sinônimos. Estão também vibrações não contidas no amor. E a gente poderia chamar, usando as expressões do Pietro Baldi, que essas vibrações, esses sentimentos, são realmente negações do amor. Porque no antissistema, as coisas são opostas àquelas que estão lá no plano da perfeição, do amor divino, do amor infinito, o sistema. São situações opostas. Nós podemos dizer que o sistema é um quadro somente positivo e o antissistema é negativo, é afastado do primeiro. Por isso, porque o amor é incompleto, junto com alguma capacidade de amar, existe também a emissão, o exercício de sentimentos e vibrações não contidas no amor. Muito bem. Bom, o que aconteceu então? O fato, vou retratar o fato. No antissistema, onde estamos nós estamos vivendo uma sucessão de muitas vidas. E sempre nessa sucessão, em cada vida, sempre exercitamos vibrações, sentimentos não contidos no amor. Depois de um longo tempo de tanta repetição, isso tudo passou a formar a nossa personalidade espiritual. Essas repetições de sentimentos não contidos no amor criaram em nossas almas qualidades que não são qualidades de teor daquelas encontradas no sistema. Então, eu volto a citar o meu próprio exemplo. Eu tenho a capacidade, sim, de amar até um certo ponto. A minha esposa, os meus filhos, agora 2 netinhos, né? Um nascido em janeiro, um nascido em maio. Tenho capacidade de amá-los, mas ao mesmo tempo, em determinados momentos ou situações, eu sou impaciente, por exemplo. Eu não compreendo determinadas coisas que podem acontecer ao meu redor. Então eu tenho uma capacidade de amar, mas ao mesmo tempo sai de mim uma vibração não contida do amor. A impaciência, a intolerância não fazem parte do amor. Mas por que elas ficaram dentro
da minha alma, ou mais ou menos dentro de nossas almas no antissistema, pelo fato de tanto repetirmos o exercício de vibrar sentimentos ou vibrações não contidas no amor. Isso se tornou hábito, porque a repetição, ela cria hábitos, e os hábitos, eles se estratificam no subconsciente, eles se tornam automatismos. Daí a nossa reação diante de fatos, situações, acontecimentos, na grande maioria das vezes as nossas reações são conforme esses velhos hábitos que vêm de um longo passado. Então, se alguma coisa me acontece que me contraria, coisa que eu não gosto, a minha primeira reação seria incompreensão e intolerância. A minha primeira reação. Por que isso? Pelo longo hábito do passado que eu estratifiquei dentro de mim e que se cristalizou, que se fixou no meu subconsciente, tanto que virou hábito, automatismo. Hábito é sinônimo de automatismo. Então essa reação, ela é instintiva. Ela sai sem eu pensar, sem eu raciocinar. Bom, muito bem. Então, no antissistema, nós temos a capacidade, sim, de amar, mas nós estratificamos em nós vibrações, sentimentos não contidos no amor. Essa é a distância que temos para o sistema. Não é uma distância, como eu disse antes, uma distância física que a gente possa medir em número de quilômetros ou milhas. Não é. É uma distância pelo modo de ser. O nosso modo de ser é que é distanciado do modo de ser do sistema. Muito bem. Então nós podemos dizer, com outras palavras, que nós criamos hábitos de desarmonia com a lei de Deus. Porque estar desarmonizado com o sistema é estar desarmonizado com Deus, com a lei. Essa é a nossa questão no sistema. Estarmos, no estágio atual, ainda bastante desarmonizados com a lei de Deus. E temos o hábito de reações desarmonizadas com a lei, como eu procurei exemplificar, porque são hábitos, são automatismos. Muito bem, esses hábitos são os instintos, por isso que as reações são instintivas, são automáticas, são os nossos instintos já fixados, bem estratificados no subconsciente. Ao passo que no sistema a reação automática de todo é a reação de amor. Nada sai do coração das criaturas que pertencem ao sistema que não esteja contida no amor. É também neles automática a vibração, qualquer vibração de virtude, de qualquer das virtudes, porque eles só têm na alma um amor completo. Eu diria, fazendo uma comparação assim, não muito precisa, eu diria que os instintos dessas criaturas, os automatismos dessas criaturas, os instintos, não é muito adequado falar assim, mas é só para dar uma ideia. As reações automáticas, instintivas dessas criaturas do sistema são reações de puro amor. Muito bem, prosseguindo. Então, com essas repetições, aí vem um ponto importante. Com essas repetições, nós formamos a nossa personalidade.
criamos, nós formamos a nossa personalidade, e cada um é uma personalidade, é uma individualidade com uma personalidade diferente. Aqui no mundo, a nossa identidade é aquela carteirinha verde, né, o RG, tirado na Secretaria de Segurança Pública. É o mesmo padrão para todos. É lógico que o retratinho muda, mas o padrão da identidade é igual. Aqui no mundo, aquela identidade é igualzinha, mas falando-se de espiritualidade, de vida espiritual, a nossa identidade é aquilo que nós levamos em nossos corações como virtudes. Essa é a nossa identidade, que na vida desencarnada vai nos situar num determinado plano mais alto ou mais baixo, não sei, mas essa identidade é que vai nos situar com a justiça da lei numa certa posição. É a nossa identidade vibratória, é o nosso modo de ser que faz a distinção entre uma criatura e outra. Então, eu diria o seguinte, que a nossa capacidade de amar está diminuída, porque com o passar do tempo, muitas vidas, muitos hábitos de desarmonia, nós cedemos espaço em nossas almas para vibrações ou sentimentos não contidos no amor. Então a nossa capacidade de amar está diminuída. Por isso, eu sou capaz de emitir um sentimento de amor, mas sou capaz de ser impaciente também. Então a minha capacidade de amar é incompleta. Por culpa minha, por hábitos criados por mim, pelo modo de minhas vivências ao longo de todo esse longo passado, de muitas vidas. Eu me formei assim. É uma construção minha que está dentro da minha alma. Bom, muito bem. A grande maioria da humanidade, a grande maioria ainda, infelizmente a gente assiste, a grande maioria vive completamente esquecida de Deus. Parece que Deus já não existe. Tal é o engolfamento de cada criatura, nessa grande maioria, engolfamento na vida do antissistema, na vida material, na vida humana pesada. Então, na grande maioria, acontece o esquecimento da existência de Deus. Mas Deus está dentro de nós, como foi explicado de manhã, porque nós fomos criados por Ele e temos dentro de nós a sua essência, a sua semente. Deus está dentro de nós. Vocês podem ter essa certeza absoluta que Deus está dentro de nós. E essa é a grande, vamos dizer, a grande tranquilidade que nós podemos ter. Deus está presente, além de estar presente em toda a criação, Ele está também dentro de cada um de nós, na sua essência, nós temos Deus como semente, como essência dentro de nós. Então podemos colocar outra transparência. Não, só um momentinho. Então, vibrações do antissistema. Orgulho, revolta aqui no sentido de não aceitação da vontade de Deus, não acatamento de suas determinações através de sua lei. Então, uma característica. A desesperança, a intranquilidade, a impaciência, a intolerância, a tristeza, o desânimo, a melancolia,
a desesperança, a ansiedade, a angústia, medo, insegurança, são vibrações que estão nas almas do antissistema, e essas vibrações ou sentimentos não pertencem ao amor. O amor não contém nenhuma dessas vibrações que eu enumerei aqui e algumas outras. Eu vou dar um exemplo que o amor não contém, por exemplo, intranquilidade. Quando chegaram para o Cristo e disseram: mestre, vamos sair daqui porque a abóbada do templo vai desabar. O Cristo, naquela sua paz de altitude divina, disse simplesmente: não temais, porque a minha hora ainda não chegou. Outro exemplo também que eu gosto muito é aquele da travessia do mar de Tiberíades. O Cristo, como Jesus, né? Ia no barquinho com os seus discípulos, e no meio da travessia, o vento estava muito forte, o mar estava agitado, e os discípulos ficaram com medo de naufragar. Mas o Cristo ia na popa do barco e dormia. Por que ele estava assim? Porque ele é um ser do sistema. No sistema não existe intranquilidade, existe certeza, certeza de vitória, existe paz, existe serenidade. O Cristo não vibra nada diferente dessas virtudes, ele vibra amor. Então, ele simplesmente, naquela hora, ele se levantou e, simplesmente, com o poder de amor divino, ele repreendeu os ventos e os mares, e tudo se acalmou, e a travessia foi completada de uma maneira tranquila, para a serenidade e tranquilidade também dos discípulos que estavam a bordo do barquinho. Mas a reação de Cristo é uma reação de quem é sistema. Não existe intranquilidade, medo, insegurança, não existe. O amor não contém essas vibrações. Muito bem. Deixa eu ver aqui a continuação. Muito bem. Bom, então a semente divina está dentro de nós. Vamos agora ouvir a palavra do Pietro Baldi. Ele diz: desperta e sentirás que Deus está a teu lado, está dentro de ti, é a tua vida, a vida de tudo. Deus do universo. Deus do universo. A edição que eu tenho está na página 292. Mas este é o chamamento do Baldi, de Pietro Baldi, para que cresça em nós a convicção de que Deus está dentro de nós como está em tudo. Muito bem. Estou entrando na quarta parte agora. Estou entrando na quarta parte. Você pode pôr até parece seguinte, por favor. Isso. Tá bom. Bom, então o que aconteceu? Os milênios foram passando e Deus é conhecedor do todo, ele faz parte do todo, e onde há criatura, até onde há matéria, ele está presente e ele conhece com profundidade, obviamente. Então, ele começou, vendo o caminho de vida do antissistema, ele começou então a dar alguns lampejos do sistema, do céu, vamos dizer assim, céu, entre aspas, porque céu não é um lugar físico, não é bem um lugar físico, mas Deus começou a, seguindo um plano dele, de puxar o antissistema para si, ele começou a mandar lampejos de luz para cá, o antissistema. Então começou a aparecer
espíritos de luz, como foram os profetas, cada um na sua época, cada um a seu modo e, principalmente, na forma adequada à ocasião que eles vieram, foram lançando mensagens de conteúdo, de fundamento divino, para começar a tocar o coração dos homens. Em cada época, da forma apropriada. Bom, num determinado instante, também, desse plano divino, desceu o Cristo para o antissistema. E aqui, como homem, recebeu o nome Jesus. Mas ele é o Espírito Cristo. Chegou o Cristo, e eu botei ali aquela faixa próxima da cor dourada, para significar a grandiosidade desse ente que veio do céu radioso para o antissistema. Ele veio estabelecer uma ligação definitiva e insubstituível do céu onde está Deus com o antissistema onde estão as criaturas em aprendizado com amor incompleto. Ele veio estabelecer essa ligação, vamos dizer assim, entre o céu e a terra, falando figuradamente, né? Ele estabeleceu essa ligação. Muito bem, após o retorno do Cristo para o seu céu radioso, muitos outros espíritos de luz continuaram a vir, vieram muitos outros, trazendo contribuições, esclarecimentos, elucidações diversas. E eu não vou citar nenhum nome, porque a gente cita 1, 2, 3, esquece 2, 3, 4, e não fica muito bom. Mas vieram muitos espíritos depois do Cristo, trazendo mensagens, realizando trabalhos para chamar todos à realidade do Espírito. E como nós estamos no Congresso de Pietro Baldi, eu coloquei, então, Pietro Baldi com uma faixa azul de espírito de luz e uma faixa cor de ouro, para lembrar este ouro que está aqui. Este ouro que está ali, que pertence ao Cristo. Isso aí para significar, ali está a faixa cor de ouro e a faixa azul que eu pus ligadas ao nome de Pietro Baldi, para mostrar que Pietro Baldi realmente, sem dúvida alguma, ele foi o apóstolo dos tempos modernos, sem a menor dúvida. E a ligação dele é com aquele que aparece aqui. Daí eu ter posto as duas colorações ao redor do nome de Pietro Baldi. Toda a missão foi realizada com essa ligação altíssima, não de uma forma mecânica, como muitos poderiam pensar, mas por elevação do próprio Pietro Baldi, por elevação dele, por ser um espírito que vive, que vibrava sentimentos pertencentes ao sistema, elevação do Pietro Baldi. Daí ele ter conseguido, por mérito dele, por elevação dele, essa ligação tão fundamental. E ele fez o trabalho dele, lançou a sua obra com essa forte ligação. Mas a ligação, a descida do Cristo, a ligação que ele estabeleceu, vamos dizer, entre o céu e a terra, foi uma ligação definitiva. Eu digo que jamais
haverá uma outra ligação igual a esta que foi feita pelo Cristo. O Pietro Baldi, ele fez uma obra que é toda evangelho, é 100% harmonizada com o evangelho. Não poderia ser diferente pela ligação que ele teve ao longo de todo o seu trabalho, por elevação dele, por mérito dele. Então a obra dele é toda evangelho. E isso nos dá a certeza de que não haverá outra ligação entre o céu e a terra maior do que essa que houve, realizada pelo Cristo e relembrada por Pietro Baldi. Bom, então, podemos perguntar assim, mas afinal, então, o que veio fazer o Cristo no antissistema? O que ele veio fazer, afinal? Ele fez só uma presença só aqui na vida inferior, junto aos homens? Não. Ele veio deixar justamente o método, o caminho para que a criatura do antissistema consiga a sua aproximação a Deus. Ele veio deixar este método, este caminho. Então podemos pôr a transparência número 5. Alguém perguntou ao Cristo, mestre, quem és tu, ou o que vieste fazer aqui? E ele respondeu, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é uma afirmação que tem uma natureza vital. Não é uma frase muito bonita, como é realmente, seguindo o método que ele deixou para essa aproximação, que eu vou procurar mostrar em poucas palavras. Então, a quinta parte agora, entrando na quinta parte. A quinta parte é o verdadeiro e único caminho. Partindo daquela frase que nós estamos vendo na transparência. Em que consiste o caminho? Nós ouvimos muito essa expressão, essa palavra, vamos seguir o caminho do Cristo. Nós somos do caminho, eu quero ser do caminho. A gente ouve muito isso. Mas eu faço a pergunta justamente para tentar passar a ideia. Em que consiste o caminho? Onde e como realizá-lo? Bom, o Cristo sabe que a alma humana aqui do antissistema, ela tem um amor incompleto. Então, ele deixou um código de construção de um amor completo, que significa aproximação a Deus. E esse código, vamos chamar um código de reconstrução da alma, é o Evangelho. É o código do exercício de vibrações contidas no amor. Portanto, esse exercício fará com que cada criatura, aumente, engrandeça, faça elevar a sua capacidade de amar. Bom, então, mas tudo começa com a aceitação da vontade de Deus.
que para nós é a vontade de Deus, é a lei que rege as nossas vidas, lei perfeita, sábia, justa, que conduz nossas vidas, que regula os acontecimentos de nossas vidas em função de tudo que foi vivido no passado. Daí a lei ser justa. E o Cristo, na sua missão, ele sabendo que no sistema o elo fundamental é a aceitação da vontade de Deus, o reconhecimento de que Deus é o Pai Supremo, a quem devemos obediência, o Cristo, na sua missão terrena, pronunciou o seguinte: ele pronunciou, você podia cumprir a segunda metade, ele pronunciou aquele tão conhecido Sermão da Montanha, que também, como o Evangelho inteiro, não é somente uma passagem muito bonita, que devemos citar por ser bela, por causar um efeito muito agradável sempre. A finalidade não é essa. Ela tem uma finalidade de vida, tanto que o Sermão da Montanha começa dessa forma: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Cristo mostra no Sermão da Montanha que o começo do caminho é aquela humildade de espírito de que eu falei antes. Nós temos que começar com a abertura de coração para aceitar a vontade divina, aceitar aquilo que a sua lei determina para nossas vidas. Nós temos que ter esse trabalho, essa vibração de humildade de espírito. Por isso que ele disse que feliz daquele que é humilde de espírito, porque dele, desse humilde de espírito, será o reino dos céus. E céus aqui não tem um sentido também de lugar físico, nem um sentido figurado. Céus aqui, a palavra céu significa estados de alma felizes. Então, aqueles que passarem a viver exercitando, procurando exercitar essa humildade de espírito, essa aceitação da vontade divina, da lei de Deus, que determina nossas vidas, esse terá algum dia à frente, sentirá dentro de si estados de alma felizes. Então é uma frase que mostra uma vivência. E essa vivência não poderia começar de forma diferente. Teria que começar pela aceitação de Deus e de sua vontade, que é a humildade de espírito. Por isso que o Sermão da Montanha começa com este mandamento, este ensinamento. E o Sermão da Montanha prossegue mostrando assim num lampejo todo o caminho. O adversário é a vida inferior que está dentro de mim. São esses sentimentos pertencentes ao antissistema. Esse que é o nosso adversário. E eu devo entrar em conciliação, em acordo com esse adversário, em acordo nesse sentido que eu falei há pouco. Eu não entro em luta. Eu tomo consciência dele e busco aquilo que me falta, que é a qualidade contrária, oposta àquela representada pelo adversário. Então eu faço um trabalho de buscar o que falta e não entrar em luta interior, que não leva a nada, leva a uma confusão enorme de alma, é uma desorientação. Eu tenho que ter um caminho, e o caminho é este aqui. Então ele fala que eu devo fazer isso enquanto este adversário está comigo e eu tenho chance de fazer isso. Do contrário, esse adversário, que é a minha inferioridade,
ele vai me entregar ao juiz, o juiz é o oficial de justiça, e eu vou ser recolhido à prisão. A prisão do sofrimento, da dor, porque eu mantenho, por manter sentimentos inferiores dentro de mim, sentimentos não pertencentes ao amor. Isso leva a dores, a sofrimentos. Eu fico preso a esses sofrimentos se eu mantiver a inferioridade e não procurar trabalhar para me melhorar. Esse é o sentido do ensinamento do Cristo. Podemos ver a seguinte: trata-se, o Pietro Paulo falando da mesma técnica da transformação, trata-se não de destruir, mas de sublimar as notas fundamentais da personalidade. Vontade cada vez mais viril, inteligência sempre mais aguda, coração cada vez mais sensível e aberto. Do homem deve nascer o anjo, é a redenção do Cristo. O Evangelho é o seu código, as virtudes são as normas, a vida dos santos, a experimentação. O livro A Grande Síntese. Outra frase, por favor. Agora, ele diz, mas é necessário introduzir com tenacidade e sem fingimento o máximo de transformismo suportável na forma individual, seguindo cada um a sua linha típica de especialização. Então, eu não devo fazer, eu devo ter consciência das forças que eu tenho, para eu não tentar passos maiores do que as minhas pernas. É esse o sentido. Eu devo ser consciente das forças que tenho, usar as forças que tenho nesse trabalho de buscar essa transformação. Não querer fazer nada além do suportável, não leva a resultados. Muito bem, podemos prosseguir nas frases do Paulo. Não basta dizer Senhor, Senhor, é necessário mortificar o corpo e o espírito para o que se impõe, acima de tudo, a necessidade e a tenacidade do martelar, pois só este básico. Esse martelar é a repetição, é o exercício, é a prática das virtudes pertinentes ao amor, porque só essa repetição, essa prática, é que vai plasmando qualidades novas na alma. Isso é realizar a evolução espiritual individualmente. Ok. Outra frase. E qual o trabalho mais penoso do que o de vencer a inércia biológica e dominar o impulso de forças milenárias condensadas no atavismo? O atavismo é o passado, é todo esse passado que eu vi, que nós vivemos, e que, pela maneira de viver, fixou em nós todos esses atributos, essas qualidades, essas vibrações, esses sentimentos não pertencentes ao amor. Então, realmente, superar isso é um grande trabalho, mas que tem que ser feito gradativamente, dentro das forças e de maneira continuada, permanente. Outra frase, por favor. Custa grande esforço a deslocação do eixo da vida e a revalorização de si mesmo no mais elevado nível, a construção de uma nova alma. Muito bem, a gente sempre ouve também, é muito comum, por isso que eu pus aqui, a gente ouve muito o seguinte: o homem tem que evoluir moralmente, o homem deve buscar a sua evolução moral. Nada mais verdadeiro, super verdadeira essa afirmação.
Mas aí eu sou preocupado com o método. Como fazer isso? Onde é que eu vou me elevar moralmente? Tá bom, vou fazer. Onde é que eu começo? Qual é o método, a receita que eu vou fazer? Então, Pedro Baldi responde sobre isso na próxima transparência. Não nessa não. Vamos menos. Está fora da ordem. É a 14. Capítulo 14. Não, é 14. Ah, bem, vamos ver aqui. Depois ela aparece. Custa grande esforço a deslocação do eixo da vida e a revalorização de si mesmo no mais elevado nível, a construção de uma nova alma. Eu já li. Peço apenas grande sinceridade de alma, profundo senso de retidão, uma vontade decidida de melhorar-se. Preocupai-vos em todo o campo, em criar e não em demolir. Coisa alguma possui tanta força demolidora quanto um organismo completo em função. O que é velho cai, então, por si mesmo, sem lutas de reação, porque todas as correntes da vida se precipitam para novas formas. Então, voltando àquele exemplo rudimentar, a impaciência. Se eu praticar a impaciência, eu não vou ficar preocupado com a qualidade negativa da impaciência. Mas se eu praticar a paciência, o dia que ela se tornar automática, é sinal que a impaciência caiu por si só e a qualidade positiva ocupou o espaço daquela que era negativa. Esse é o sentido da frase do Paulo. Mas essa aí qual foi o nome mesmo? É? Esse sim, tá bom. Então pode pôr. Por isso vemos que o progresso em todas as coisas é dado pelo impulso de subida contra um impulso contrário que quer a descida, ou pelo menos a paralisação. A evolução, por fim, consegue vencer, mas só emergindo dessa contínua luta. A outra frase, por favor. Vimos que a evolução realiza uma série de transformações na natureza do ser, substituindo nele as qualidades do antissistema pelas do sistema. Nós estamos falando há pouco. Já é a 13? É? Tá, então põe. Seu profundo trabalho criador faz-se no terreno das causas primeiras, que está no íntimo do ser. Prosseguindo. Assim se explica por que a evolução, quanto mais se sobe, mais se deve verificar no íntimo, no profundo, onde Deus está em nós. Desenvolvimento da vida interior, porque Deus é interior e não exterior ao ser e ao universo. Prosseguindo. É aquilo que eu estava falando, né? Que estava fora dela. O homem deve evoluir moralmente, então eu digo, mas então me dá a receita, porque eu quero evoluir moralmente. Por onde é que eu começo? Por ali, como é e tal. Então o Pedro Baldi responde: a nova moral é precisamente a do Evangelho. E a novidade consiste em levá-lo a sério e começar a viver. Evolução e Evangelho.
Agora, então, para comentar, essa aí que número é? Tá bom. Então, espera um pouquinho, fecha um pouquinho. Então, para comentar, o caminho é percorrido com o coração, porque o caminho é amar. Isso é uma justiça muito grande da lei, porque a evolução não depende de qualquer coisa do cérebro ou da inteligência. Ela depende do coração, e o coração, o trabalho do coração está disponível para todos. Não depende de cultura, nem posições sociais ou econômicas, ou o que quer que seja. Depende exclusivamente do coração. Esta é uma justiça da lei. Não devemos ficar apreensivos, preocupados, porque evoluir, seguir o Evangelho, não é praticar clausuras ou renúncias forçadas, desgastantes. Não é isso. Temos que viver com naturalidade, com ânimo, alegria, esperança, certeza de vitória. Aí vem a transparência 15. A evolução é substancialmente um problema de felicidade. Esta só poderá chegar se nos aproximarmos cada vez mais da ordem do sistema autoritário. Ele não compreende o evoluído dele. Nem os divulgadores do Evangelho o fazem compreender que, ao contrário, o Evangelho é uma afirmação e expansão de vida, e que aceitá-lo não é uma dor de renúncia, mas uma alegria de conquista. Acabou? Aí? Tá. Assim, seja a vossa luta tempestuosa e heróica como a dos conquistadores, que avançam com segurança, seja ímpeto de paixão, que tudo sabe vencer. Seja a todo momento uma luta repleta da alegria de uma renovada juventude. Bom, então aí você pode até apagar o projetor. Tá? Então eu queria, para encerrar, queria então só dizer algumas palavras, acho que já disse ao longo da exposição. Onde está o caminho? Então eu estou decidido a pegar o caminho. Onde é que está o caminho? Me mostra. Eu sei que é o da transformação, eu já entendi tudo. Mas cadê o caminho? Em que hora eu começo a fazer? Vamos dizer 3 vezes na semana, 2 horas por dia. Como é que eu realizo, afinal, esse caminho? O caminho é realizado na vida do dia a dia. Cada um na sua vida típica. Os acontecimentos, as situações, as surpresas da vida, as dores, os impactos, as fases, essas coisas todas são os estímulos para que eu exercite os sentimentos contidos do amor. E com esse exercício eu vou gradativamente realizando a minha evolução. Então o caminho é no dia a dia, na vida do dia a dia, nas minhas situações, nas fases, nos acontecimentos que me envolvem, que possam me afligir. Eu devo aproveitar esses estímulos que vêm da vida, da minha vida, os estímulos que vêm das coisas que estão ao meu redor, para exercitar, estar sempre orando e vigiando, e exercitar as vibrações de sentimentos pertinentes ao amor. Com isso, eu vou me aproximando do sistema. Vou, afinal, evoluir. Bom, para encerrar, agora para encerrar mesmo, de verdade. O Cristo é conhecedor dessa grande luta da transformação de cada um.
A luta é grande, realmente. A vida exige muito, traz surpresas, traz situações às vezes difíceis, mas fazem parte da vida e tudo isso é regulado pela lei perfeita e justa de Deus. Então, aceitar as situações, encará-las com naturalidade, com compreensão, é aquela humildade de espírito, é aceitar a vontade de Deus, que vem para nós, sob a forma da lei, que traz situações que eu devo viver para a minha própria evolução, para o meu próprio aperfeiçoamento, se eu exercitar nessas situações as vibrações e os sentimentos pertinentes ao amor. Então, sabedor dessa grande luta, o Paulo e sua voz puseram na grande síntese a seguinte frase, não frase, mas o seguinte texto. A reação dos inexauríveis poderes da alma é proporcionada ao assalto. Tende fé, ainda que o céu esteja em trevas, o horizonte fechado e tudo pareça acabado, porque lá estará sempre em expectativa uma força que vos fará ressurgir. Mesmo quando dormis e ignorais, o destino vigia e sabe. É uma força sempre ativa no preparar o vosso amanhã, que contém as mais ilimitadas possibilidades. Deixo-vos. Minha última palavra é para aquele que sofre. Ele é o grande da terra, porque volta para Deus. Destruí a dor e destruireis a vós mesmos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Minha última palavra é de amor, de paz, de perdão para todos. Essas foram palavras que sua voz e o balde puseram na grande síntese para serem repassadas para todos nós. E quem disse essas palavras foi aquele mesmo que há 2000 anos, por ser conhecedor das lutas humanas para a evolução, pronunciou o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, eu desejo que a luz e a paz do Divino Mestre estejam no coração de todos vocês. Até uma próxima oportunidade, se o Senhor assim permitir. Obrigado. Eu gostaria, em nome de todos vocês, que eu posso perceber que o desejo de vocês todos agora é que eu me refira ao amigo Paulo e o agradeço. Paulo, muito obrigado pelo que você trouxe aqui para nós hoje. Nós não estamos reunidos nesse congresso para homenagear Pietro Baldi. Não, ele não precisa da nossa homenagem. Nós não estamos reunidos nesse congresso para criar uma nova religião, muito menos uma nova doutrina, muito menos para idolatrar o nome de qualquer pessoa. Nós estamos aqui em busca de luz. E essa luz nos chega quando a mensagem do Cristo é para nós revelada com doçura, com verdade, com paciência, assim como você fez nessa tarde de hoje.
nós nos sentimos gratificados de perceber como a promessa do Cristo está próxima e nós ficamos muito encorajados sempre que alguém, como o Valdo e como você, na tarde de hoje, nos convida a fazer um exercício prático, diário, na nossa vida, para essa conquista. Então, todo mundo aqui, Paulo, quer te agradecer pelo que você colocou aqui hoje e quer, nessa oportunidade também, renovar o nosso sentimento de imparcialidade, de universalidade e, sobretudo, de confiança na promessa do Cristo e de ideal de seguir a sua mensagem. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade para vocês. Agora nós vamos Pois é.